Olá, crianças, bom dia. Mais uma aula de matemática referente à nossa quinta-feira. Abençoada seja a nossa quinta-feira, tá certo? Assistam às videoaulas e respondam às atividades com capricho, com atenção, para que o sucesso seja de todos, ok, turminha? Então, na nossa aula de hoje, apresento para vocês aqui as questões que foram lançadas na aula anterior, né, sem resposta, quer dizer, porque foi a explicação. E na aula de hoje, né, eu trago para vocês essas questões com as respostas, porque corresponde à nossa correção. Então, lápis e borracha na mão. A sexta questão. A imagem representa parte do bairro em que Angélica mora. Então, nós temos aqui uma parte do bairro. Nós temos na legenda vários pontos: sorveteria, mercado, floricultura, posto de combustível, lanchonete, correios, padaria, farmácia. Vamos indicar a localização dos estabelecimentos dessa imagem usando dois números, ok? Em certa ordem, que chamamos coordenadas. Denominamos essas coordenadas de pá ordenado. Podemos localizar a farmácia, como eu falei na aula anterior, tá aqui a farmácia, certo? Onde tem essa cruzinha vermelha, né? Bem na fachada. Por exemplo, com o pá ordenado, então, ó, pá ordenado 3, 2. Significa dizer que andou 3 unidades, não é? Para a direita e 2 unidades para cima. Então, 3, 2. Esse 3 indica o quê? O deslocamento horizontal a partir do zero, que é o ponto de partida. E o 2 indica o deslocamento na vertical a partir do zero, que é o ponto também de partida. Seguindo. No item A, descreva a localização da padaria. Depois, represente essa localização com um pá ordenado. Então, verificando, ó, aqui a padaria, tá aqui a imagem da padaria, tem um pão na fachada. Então, vamos procurar essa mesma imagem dentro da malha quadriculada. E eu encontrei. Posso verificar que a padaria, ele se deslocou 6 unidades para a direita e 4 unidades para cima. 6, 4. É o pá ordenado, certo? Então, para localizar a padaria, devemos deslocar 6 unidades para a direita e 4 unidades para cima, sempre a partir do zero, turma. Portanto, o pá ordenado, que representa a padaria na malha quadriculada, ou então a localização é 6, 4. No item B, qual estabelecimento localizamos com o pá ordenado? 8, 2. 8, 2, sorveteria. Vocês irão verificando aí no módulo de vocês, tá certo? O ponto, né? 2, 3, ou seja, esse pá ordenado 2, 3, ficam os correios. No pá ordenado 2, 9, eu encontro o mercado. E no pá ordenado 5, 6, eu encontro o posto de combustível. A sétima. A seguir, está representado um mapa de um tesouro. Verificando aqui, certo? 4 imagens: pirata, arbusto, pedra e o baú do tesouro. O pirata está dizendo, neste mapa, 1 centímetro equivale a 10 metros.
No item A, o que está localizado com o par ordenado? 5, 0. 5, 0, voltando lá. 5, 0. É o arbusto. 5, 8. 5, 8. 5, 8. Par ordenado 5, 8. A pedra. No item B, o par ordenado 9 e 8 define a localização do baú do tesouro. No item C, a localização do pirata está representada pelo par ordenado, no caso aí, falei anteriormente, né? Ó, ele ainda está só observando, né? Mas ele ainda nem saiu do lugar, né? Então, ele está no ponto de partida, né? Tanto referente à minha horizontal, como referente à minha vertical. Então, ele está no ponto 0, 0. Par ordenado é 0, 0 para o item C. No item D, qual é o comprimento em metros do caminho que leva o pirata ao tesouro? Então, você pode fazer dessa forma aqui, é um método, né? Mas você pode fazer assim também. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vezes 10 dá 170 metros. Ou então você pode, 5 do pirata até o arbusto, 5 vezes 10, né? Porque 10 metros, 50. Do arbusto até a pedra, dá 8. Então, 8 vezes 10, 80. E da pedra até o baú do tesouro, 4. 4 vezes 10, 40. Então, você pode somar 50 mais 80 mais 40. Você também encontrará o resultado 170. Então, o comprimento do caminho que leva o pirata, certo, ao tesouro é 170 metros. Eu trago aqui para vocês, né, uma revisão referente, certo? Só para reforçar, porque no final de cada capítulo nós temos o que estudei. Então, o que estudei são tópicos de revisão referente a todo e qualquer assunto que já foi repassado para vocês. Nesse capítulo, estudamos como descrever nossa localização e a de outras pessoas usando referências ou pares ordenados, ok? Vamos recordar? Usando referenciais, podemos descrever uma posição ou um deslocamento. O garoto está com um cartaz em mãos, né? E onde tem aqui, nesse cartaz, a representação da sala de aula dele, né? Então, ele diz, ó, eu me sento entre Ana e Maria. Então, aqui, ele senta entre a Ana e a Maria. Imediatamente, na frente da Amanda. Na frente da Amanda. E imediatamente atrás do Rui. Então, o nome desse garoto é o Carlos, ok? Aqui, a Judite, né? Segue em frente, saindo de um estacionamento, de acordo com as setas, ela segue em frente até as lixeiras, certo? Depois, virei à direita, segui em frente até a faixa de pedestre. Por fim, ela virou à esquerda e seguiu em frente até a saída do estacionamento, que é esse carro vermelho aqui, né? Da Judite. Podemos descrever uma localização em um mapa ou esquema usando letras e números.
Só lembrando, as letras representam as colunas e os números representam as linhas. Então, nesse quebra-cabeça, a posição da peça, que o rostinho, ó, do coelho, certo? Está na coluna C e na linha 2. C2, ok? A localização. Também podemos usar par ordenado para descrever uma localização. Para localizar a farmácia nesse mapa, devemos deslocar, aqui é a farmácia, 3 unidades para a direita, certo? E 2 unidades para cima, sempre a partir do ponto 0, que é o ponto de partida. Então, podemos descrever a localização da farmácia com o par ordenado. 3, 2. 3, 2, ok? E a legenda é só para poder facilitar na leitura de cada ponto que está sendo colocado dentro dessa malha. Aqui, mais atividades. Na primeira questão, na natureza, alguns materiais se decompõem com certa facilidade e outros não. Observe na tabela o tempo de decomposição de alguns desses materiais, ok? Então, nós temos como título da tabela, tempo de decomposição de alguns materiais. Nós temos aqui alguns materiais e ao lado o tempo que ele leva para desaparecer na natureza, ok? No caso aqui, o papel, ele leva de 2 a 4 semanas, né, para se decompor. O plástico, 450 anos, é o tempo que ele leva, do tempo. O chiclete, 5 anos. A lata de conserva, né, 100 anos. A borracha, tempo indeterminado, quer dizer, não vem indicando aqui se é em semanas, se é, né, quanto tempo leva, não. Então, quer dizer, tempo indeterminado significa dizer que leva bastante tempo para desaparecer na natureza. No caso aqui, a borracha. Então, essa primeira questão aqui, ela retrata o quê? Que é importante nós termos no nosso dia a dia algumas práticas, como não jogar, né, o lixo no chão, tá bom? Para não contaminar o meio ambiente, até porque para a natureza, como podemos observar, né, eles levam muito tempo, certo? Para entrar nesse processo de decomposição, para desaparecer, né, na própria natureza. Então, não jogar lixo a céu aberto, porque prejudica o meio ambiente, polui rios, mares e pode causar doenças, no caso, a população que é a mais prejudicada, né? Então, essa primeira questão é uma forma até não só de trabalhar a matemática, mas também de conscientizar, né? De conscientização de todos para que o descarte, no caso aí, adequado para esses materiais, papel, plástico, chiclete, a lata de conserva, a borracha, é a reciclagem. Porque ela pode evitar problemas para gerações futuras, né? E na reciclagem, simplesmente esses materiais, eles são reaproveitados, ok? Seguindo. No item A, de acordo com essa tabela apresentada para vocês, quanto tempo o plástico leva para se decompor, ou seja, para desaparecer na natureza? Procura aqui plástico, procura o plástico, então você vai escrever o tempo que está do lado da palavra plástico. Então, escreve lá, quanto tempo leva. No item B,
entre os materiais apresentados na tabela, qual possui o tempo de decomposição maior? Ou seja, qual é o que leva mais tempo para se decompor, certo? É o material que aparece com o nome indeterminado, porque ele não tem um tempo definido, certo? Então, isso aí significa dizer que ele leva muito tempo. E no caso aqui, turma, o menor tempo, no caso, o menor tempo, certo? Quem leva o menor tempo é o que está escrito em semanas, né? E qual é o material que está escrito de 2 a 4 semanas? Verifiquem aí como é o nome do material que se encontra aí na tabela, ok? No item C, quais materiais da tabela levam menos do que 50 anos para se decompor? Menos de 50 anos, certo? Então, 450 anos já passa, 100 anos já passa, né, de 50, e indeterminado também. Então, só temos 2 materiais que têm um tempo menor do que 50 anos, ok? Verifiquem na tabela o tempo desses 2 materiais e escrevam no item C. No item D, uma lata de conserva leva quanto tempo a mais para se decompor do que um chiclete? No caso aí, verifica aí o tempo da lata de conserva, tá aqui, ó, 100 anos e o chiclete 5 anos. Então, no caso aí, você irá fazer uma continha de subtração. 100 menos 5, ok? Vamos lá. Na segunda questão. A direção da escola em que Gabriel estuda realizou uma pesquisa com os alunos do terceiro ano para saber se eles preferiam visitar o zoológico, o planetário ou o museu da cidade. Veja na tabela o resultado dessa pesquisa. Nome da tabela: passeio preferido dos alunos do terceiro ano. Então, nós temos 3 turmas, turma A, B, C. E 3 locais. Nós temos o local do zoológico, segundo local, planetário, terceiro local, museu. 3 locais. O primeiro é o zoológico, o segundo é o planetário e o terceiro local, o museu. Então, a turma A, né? 15 alunos para o zoológico, planetário, 9 alunos escolheram o planetário e na turma A, 12 alunos escolheram o museu, visitar o museu. Na turma B, 13 alunos escolheram visitar o zoológico. Na turma B, 12 alunos resolveram visitar o planetário e na turma B, 10 alunos resolveram visitar o museu. Na turma C, 12 alunos resolveram visitar o zoológico, 11 alunos resolveram visitar o planetário e na turma C, 15 alunos resolveram visitar o museu. Onde foi feito essa pesquisa? Essa pesquisa, né, ela foi realizada pela direção da escola, ok? Seguindo, no item A. Quantos alunos tem cada uma dessas turmas que você irá fazer? Você irá pegar turma A. Você vai somar a quantidade de alunos que foi, né? No caso aqui, para o zoológico, a quantidade de alunos que foi para o planetário e a quantidade de alunos que foi para o museu. Então, você terá a quantidade de alunos somando da turma A, que corresponde somente à turma A, certo? A turma B, você irá somar a quantidade de alunos que foram para o zoológico, mais a quantidade de alunos que foram para o planetário, mais a quantidade de alunos que foram para o museu. Então, você terá o resultado referente à turma B. E a turma C,
você irá somar a quantidade de alunos que foram para o zoológico, mais a quantidade de alunos que foi para o planetário, mais a quantidade de alunos que foi para o museu. Então, somando esses 3 valores, certo? O resultado é referente somente à turma C, ok? Então, você irá registrar aqui como está pedindo o ícone do lápis, turma A, turma B e turma C, ok? Item B, ao todo, quantos alunos optaram por visitar o zoológico? Aí vamos ver, só na coluna do zoológico. Na coluna do zoológico, você irá somar 15 mais 13 mais 12. Encontrará o resultado, ok? Planetário, vai lá na coluna do planetário. Soma 9 mais 12 mais 11. Encontra o resultado. E o museu, registra aqui o somatório. A coluna do museu, 12 mais 10 mais 15. Passa o traço e soma, ok? No item C, qual foi a opção de passeio preferido dos alunos? Você tendo a quantidade total de alunos que foi para o zoológico, a quantidade total de alunos que foi para o planetário e o resultado total da quantidade de alunos que foi para o museu, o que apresentar o maior resultado, certo? O maior valor foi o preferido dos alunos, ou seja, foi o local escolhido pela maioria dos alunos. E qual opção teve a menor quantidade de votos? Quer dizer, foi o somatório que apresentou uma numeração menor, né? Aí você vai verificar pelo resultado. Se foi o zoológico, se foi o planetário ou se foi o museu, irá escrever aqui. Cuidado, no item C, são 2 perguntas, então são 2 respostas, certo? Isso baseado pelo resultado, né, que você obteve no item B, ok? Então, turminha, eu quero deixar registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, né? E até o nosso próximo encontro. Aguardo vocês e aguardo a devolutiva das atividades realizadas com capricho. Um beijo a todos.